Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui hoje para mais uma transmissão da aula do ProLibras. Eu estou um pouquinho rouco, mas a gente vai. Se tiver muito difícil, eu faço língua de sinais e tal, a gente chega num consenso, tranquilamente. Vamos ver se o pessoal está conseguindo acessar. Bom dia a todo o pessoal que está no chat. Vamos ver se está tudo certinho com o pessoal no chat. Já está rolando. Está tudo certinho com o pessoal no chat. Ótimo. Realmente, como vocês podem notar, hoje nós estamos num lugar diferente. Nós estamos aqui na casa de um dos colegas meus, tradutor e intérprete de língua de sinais também, o Marcos Luiz dos Santos Brabo, que gentilmente cedeu a casa dele para a gente fazer a videoconferência hoje, tendo em vista que lá no meu bairro a gente está sem luz, a gente está sem energia elétrica, e eu conversei com ele porque já era um corte de energia programado. Aí eu conversei com ele e ele gentilmente cedeu a casa dele para a gente fazer essa videoconferência de hoje. Então, hoje o nosso tema é interpretação para o exame ProLibras. Nós vamos tratar da questão prática do exame. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Teres. Bom dia, Paula, Camila, Deise, a Keila, que também está nos prestigiando. Todo mundo. Vamos lá. Vamos que vamos, porque hoje nós temos muita coisa para dialogar, para conversar com vocês. Já de antemão, vou pedir a vocês desculpa, porque vai ter determinado momento que eu vou ter que descer para abrir a porta para a Marlisa, porque, pelo visto, ela já está atrasada. Mas a gente vai dialogando sobre isso. Como é que vocês estão? Faltando uma semana e um dia para o exame ProLibras. Como é que vocês estão? Como vocês se sentem? Como é que estão as coisas? Vocês estão bem? Não estão? Estão estudando? Não estão? Está com dificuldade em algum assunto? Não está? Esse tipo de coisa. Camila, não fica doida. Se tu ficar doida, como é que tu vai conseguir fazer a prova, guria? Fica tranquila. Não, precisa enlouquecer, não. Hoje nós teremos... Estou estudando um livro de estudos surdos 1. Isso mesmo, porque ele vai cair na prova, ele é um dos livros indicados pelo edital do exame. Muito bom que você estude ele. Tô ansiosa que me espera. Calma, Tess, fica tranquilo. Vanessa, o audismo é igual ao ouvitismo? Sim, só que são nomes diferentes, porque são teóricos diferentes com visões e perspectivas diferentes. Mas audismo e ouvintismo partem do mesmo pressuposto. Se tiverem mais dúvida, pessoal, vai mandando. Seja bem-vinda, Bárbara. Então, vamos que hoje nós temos muito conteúdo para estudar. Bem, primeiramente, pode mandar as coisas no chat, tá, pessoal? Eu vou acompanhando a discussão. Cadê o negócio? Ah, tá aqui. Primeiramente, manter a calma. Viu, Camila? Mantenha a calma e demonstre segurança o tempo todo. Pessoal, até para a gente errar, a gente precisa ter segurança. Por quê? O que está sendo avaliado, vou colocar o celular no silencioso, porque o que está sendo avaliado é a proficiência de vocês, não é o quanto vocês sabem de Libras, é o quanto vocês dominam da língua de sinais. Então, uma dica é ficar calmo e demonstrar segurança durante todo o tempo de realização da prova, que são apenas 15 minutos mortais, que parecem que demoram anos para passar. Oi, Marlisa.
Não era para você estar vindo para cá, Marisa. Vi o livro, a menção do sinal pro forma. O que é? Camila, eu não sei te responder. Sinal pro forma. Eu vou anotar e vou te responder por e-mail, tá? Sinal pro forma. Não sei o que é. Então, primeira dica, mantenha a calma sempre. Porque vocês estão sendo avaliadas pelo quanto de língua de sinais vocês dominam, não quanto de língua de sinais vocês sabem. Então, nos primeiros minutos, 5 minutos, lembrando que a prova é dividida em 3 partes. Nos primeiros 5 minutos vocês se apresentam. Então, soletra o seu nome de forma tranquila, dê o seu sinal, comente de que cidade que você é, dê o sinal da cidade, de qual estado você é, e conta um pouco sobre você. Mas aí, se contar um pouco, é um pouco mesmo, pessoal. Não é para vocês darem o currículo Lattes de vocês. Isso não é necessário. Então, conta como você aprendeu Libras, de que forma que foi, isso bem resumido. Quais os cursos que você já fez, que você está fazendo atualmente. Se você atua como intérprete, em quais locais você atua como intérprete, de qual nível que é, se é fundamental, se é médio, se é faculdade. Então, comenta essas informações que servem para eles terem uma noção do tipo de profissional que você é. É bem importante isso. Mas isso tudo, pessoal, de forma resumida. Nada, Camila. Depois eu te mando, tá? Bom dia, Keila. Tudo bom? Então, é dessa forma, pessoal. A primeira parte dos 5 primeiros minutos. E vocês devem encerrar sempre com a posição típica de intérprete, que são as mãos sobrepostas, da forma como vocês acharem melhor. Eu, particularmente, eu uso assim. Dessa forma. Um pouco mais embaixo por causa do vidro. Mas eu utilizo dessa forma. Então, vocês sempre encerram assim e peçam ao fiscal para soltar a prova. Então, para soltar a prova, eu selecionei 4 textos sobre educação, que são textos voltados para a área de educação inclusiva, educação especial, que contemplam a comunidade surda, para a gente trabalhar nessa aula de hoje. Então, a nossa dinâmica vai ser o seguinte: eu vou dar uma explicação inicial sobre estratégias de interpretação de língua de sinais para a língua portuguesa. Depois eu vou dar algumas estratégias de interpretação de língua portuguesa para a língua de sinais. Claro que aqui não dá tempo de eu ensinar vocês a interpretar. Não é esse o objetivo, até porque se vocês estão indo para uma prova Pro Libras, subtende que você já tem uma experiência em interpretação e quer conseguir esse reconhecimento da sua experiência em interpretação. Então, em 3 horas é impossível ensinar vocês a interpretar. Então, eu vou dar para vocês algumas ferramentas, algumas estratégias e algumas dicas para que a interpretação que vocês vão realizar no dia da prova seja um pouco mais fluida, seja mais tranquila e que vocês estejam mais seguros de realizá-la, tá? Sinal de especificidades, palavra que apareceu muito nos textos sobre educação. Vanessa, depende do contexto. Especificidades pode ser foco, o sinal de foco, pode ser o sinal de características, como também pode ser o sinal de detalhes. Então, vai depender do contexto, que você vai conseguir interpretar essa palavra especificidade. Interessante, Vanessa, porque essa deve ser a primeira forma da gente estudar um texto, exatamente pegar as palavras que são recorrentes. Muito boa a tua estratégia. Então, primeiro a gente vai trabalhar de língua de sinais para a língua portuguesa, depois a gente vai trabalhar de língua portuguesa para a língua de sinais. O meu intuito não é delongar a aula hoje durante as 3 horas, por quê? Para dar tempo para vocês gravarem as interpretações. Como que vai funcionar isso, Ari? Vocês vão escolher um texto em língua de sinais, ou o texto 1 ou o texto 2, ou, não é I, pessoal, é ou 1 ou o 2. Vocês vão gravar essa interpretação em língua de sinais, vão postar no YouTube e vão pegar o link do YouTube e postar na plataforma, porque a nossa plataforma ela não suporta arquivos muito grandes, então a gente vai ter que ter essa interface junto com o YouTube.
Então, vocês vão gravar o vídeo na casa de vocês, da forma como vocês acharem melhor, celular, filmadora, notebook, da forma como vocês acharem melhor. Interpretando o vídeo, tanto de língua de sinais para português, quanto de português para língua de sinais. Aí, durante a semana, eu vou dando feedback para vocês. Eu vou fazer uma avaliação individual de cada um, sobre pontos que precisam ser melhorados, pontos que já estão muito bons, porque nem tudo também. Alguma coisa pode ser aproveitada, com certeza. Eu tenho certeza que vocês são ótimos intérpretes, exímios intérpretes na área de cada um. Então, eu vou fazer um relatório individual de cada um e postar para vocês terem acesso a uma avaliação, pelo menos uma avaliação sobre a minha perspectiva. Eu não tenho muita experiência em avaliação de tradução, de interpretação, mas aquilo que eu sei eu vou tentar passar para vocês de uma forma que o texto que vocês gerarem fique o mais claro possível e a interpretação fique da melhor forma possível. Tá? Então, o nosso intuito hoje não é delongar as 3 horas, eu vou explicar aqui algumas dicas, vou dar algumas ferramentas para vocês, e depois vocês partem já para essa gravação, até porque, como a nossa mediação é por um canal EAD, fica um pouco complicado a gente trabalhar essas questões práticas se não for através de um registro, que é o vídeo. Então, por isso que eu não vou me alongar para dar mais tempo para vocês, tá? E qualquer coisa, pergunta lá no chat, tá? Então, de língua de sinais para a língua portuguesa. Então, eu compartilhei com vocês, logo aqui embaixo, um artigo bem interessante da professora Neiva de Aquino Albres. É um artigo que ele não foi citado no exame ProLibras, mas eu acho ele bem importante devido ao fato de ser um dos poucos artigos que a gente tem que fale sobre a interpretação de língua de sinais para a língua portuguesa. Ele se chama Mesclagem de Voz. Eu compartilhei com vocês, né? Ele é desse livro aqui, o Caderno de Tradução da UFSC, que é uma publicação do Programa de Estudos em Pós-Graduação da UFSC, a PEGET, e ele traz um artigo bem interessante sobre a interpretação de Libras para voz. O nome do artigo é Mesclagem de Voz e Tipos de Discursos no processo da interpretação de língua de sinais para português oral. Eu compartilhei ele aqui embaixo com vocês. Tá? Logo aqui embaixo da videoconferência, embaixo do chat e tal, tá lá esse texto, que é um texto que vai meio que orientar vocês na interpretação de língua de sinais para a língua portuguesa. Por quê que eu resolvi compartilhar só de língua de sinais para a língua portuguesa? Porque nos cursos de Libras é o que é menos trabalhado. A gente trabalha muito interpretação de português para a língua de sinais, mas deixa um pouco a desejar quando a gente trabalha de língua de sinais para a língua portuguesa. Então, por isso que eu resolvi compartilhar com vocês somente o artigo de língua de sinais para a língua portuguesa, tendo em vista aqui de língua portuguesa para a língua de sinais, vocês têm uma prática maior. Tudo certo aí, pessoal? Vocês estão muito calados. Ó, a Marlisa chegou. Eu vou só abrir a porta para ela, o pessoal já volta. Oi. Abriu? Eu não sei como é que abre isso aqui. Eu vou descer, peraí. Só um minutinho, pessoal, que eu só vou abrir a porta para a Marlisa e já volto, tá?
Pronto, pessoal, desculpem. Vocês estão ouvindo essas vozes? São duas senhoras conversando lá no andar de baixo. Olha a altura que elas falam. Seja bem-vinda, Marlisa. Olá! Estamos aqui hoje. Posso respirar? Pode. É porque o Brabo, ele mora no terceiro andar e ele só tem escada. Fica à vontade aí, tá, Marlisa? Então, pessoal, como eu estava explicando para vocês, por isso que eu resolvi compartilhar com vocês um arquivo só de língua de sinais para a língua portuguesa, tendo em vista que de língua portuguesa para a língua de sinais, vocês já estão muito craques em realizar. Seguindo, a gente passa, então, agora para algumas estratégias sobre interpretação de língua de sinais e língua portuguesa. O Wi-Fi está escrito ali, não está na tela, etiqueta branca. Então, vamos tratar um pouquinho, então, sobre língua de sinais para a língua portuguesa, né? Alguns aspectos a gente tem que tomar cuidado, e eu descrevi esses aspectos aqui, ó. Primeiro, entonação, a altura da voz, a articulação e a velocidade da fala. Esses 4 itens a gente precisa tomar muito cuidado, tendo em vista que nós estamos pouco habituados em fazer interpretação de língua de sinais para a língua portuguesa. Então, por isso, esses 4 itens, eles são bem importantes para que sejam observados, para a gente ter uma interpretação mais fluida. Daisy, sinal de instituto. Eu uso o INES, o mesmo sinal de INES. Agora, aqui em Santa Catarina, lá na Fundação, o pessoal usa assim, ó, instituto. Alofonia, Marisa. Instituto. Então, vai depender. Não tem um sinal único para instituto. Aqui em Santa Catarina, a gente tem esse, que a Marisa trouxe. Eu uso esse, lá no IFES que eu uso esse. Dentro da minha mochila tem um monte, Marisa. Tem até um bloquinho aí. Então, vamos trabalhar aspecto por aspecto desses que eu coloco aqui. Pessoal, vocês estão acompanhando? Está tudo tranquilo? Vocês estão muito quietos? Primeiramente, então, a entonação. Então, a dica que eu dou para vocês, produza a sua voz da melhor forma possível, tentando capturar a essência da sinalização. Fale naturalmente. Não é necessário mudar a sua voz. Entonação é a forma como a gente vai levando a nossa voz. Vocês conseguem perceber que, ó, a forma como eu levo a minha voz é uma forma de conversa. Eu estou dialogando com vocês, mesmo que vocês não estejam fisicamente presentes, mas eu estou conversando com vocês através de um mecanismo de uma aula à distância. Então, a entonação é muito importante para que você mantenha o seu tom de voz. Então, na hora que você for fazer a interpretação da voz, não fale para dentro. Tipo aquela pessoa que fala assim, sabe? Não, projeta a tua voz, sabe, para fora. Fale da forma como você fala naturalmente e coloque a voz no surdo, a sua voz. Não precisa modificar a voz para às vezes eu vejo intérpretes, às vezes tentando adequar a sua voz ao tipo de pessoa que é o surdo que está sinalizando. Isso não é necessário, pessoal. Fale naturalmente no seu tom de voz normal e somente a voz ela deve ser diferenciada se tiver vários personagens do texto. Caso isso aconteça, aí sim você pode dar uma leve modificada na sua voz. Mas, como os textos que nós vamos trabalhar, que o ProLibras geralmente trabalha, são textos de cunho argumentativos ou de textos dissertativos, não tem essa troca de personagens. Então, vocês podem falar naturalmente, como vocês utilizam a voz de vocês. Tá? Altura da voz. Como a prova vai ser numa sala de aula, provavelmente a prova vai ser numa sala de aula, primeiro, pessoal, assim que vocês entrarem na sala, verifiquem o quanto de voz vocês vão precisar. Se vocês vão precisar falar um pouco mais alto ou um pouco mais baixo.
Por quê? Se a sala for muito grande e tiver uma acústica muito ruim, se você falar muito alto, vai dar eco e vai prejudicar a sua gravação. Então, assim que vocês entrarem para a prova prática do ProLibras, observem se a sala é grande demais ou se ela é pequena demais. Se ela for pequena demais, você usa o seu tom de voz normalmente. E se você é uma pessoa que fala muito alto, diminua o volume da tua voz. Então, se for uma sala muito alta, muito grande e muito alto, consequentemente, vocês precisam aumentar um pouquinho a sua voz, mas tomar cuidado para não dar eco, porque o eco prejudica a gravação. E não vai ser legal vocês mandarem uma gravação nesse nível. Então, o controle da altura da voz também é bem importante na hora que vocês estiverem fazendo a interpretação de vocês. Fale em tom natural, de forma clara, lembrando da estrutura gramatical da língua portuguesa. Vocês estão lá para interpretar de língua de sinais para a língua portuguesa. Então, aquele idioma que a gente chama de librês, o librês, que é aquela mistura da língua de sinais. Não, porque eu, casa vou, eu, casa ir agora, Pedro, nome, sinal. Nós estamos lá para interpretar de Libras para a língua portuguesa. Então, vocês têm que trazer todas essas sentenças da língua de sinais para a língua portuguesa. O objetivo é avaliar proficiência. Lembra, o que é proficiência? É competência, habilidade. É a habilidade que vocês têm de trazer todos esses enunciados que estão sendo produzidos ao mesmo tempo, simultaneamente na língua de sinais, para uma estrutura que ela é linear, uma palavra atrás da outra. Prestem atenção nos classificadores, principalmente nos classificadores. Articulação. Você será avaliado por aquilo que você disser. Sendo assim, os avaliadores necessitarão te entender. Por isso, não masque chiclete nem bala no momento da prova. Pelo amor de Deus. Não façam isso. E articule as palavras da melhor forma possível. Claro que a gente tem algumas pessoas que são fanhas, que têm algum problema de dicção, tem aquelas pessoas que são dislálicas, que é a gagueira. Eu conheço um intérprete em Belo Horizonte que ele tem esse tipo de problema. E aqui em Florianópolis também a Marisa tem um colega que também possui esse tipo de problema. Então, é uma situação que você tem que tentar contornar. Então, fale pausadamente, articule bem as palavras, para que os avaliadores entendam aquilo que você está dizendo. Cuidado com sotaques. A gente tem isso de uma forma bem marcada, os sotaques. Essa tomada não funciona. Liga aqui na extensão. Cuidado com sotaques. Isso é muito importante vocês tomarem cuidado com sotaque. Por quê? Por exemplo, lá em Belo Horizonte, que a gente tem um sotaque bem marcado, o pessoal do Rio Grande do Sul também, que tem um sotaque bem marcado. Às vezes, um surdo, por exemplo, a Karen, logo que eu cheguei aqui em Florianópolis, a professora Karen Strobel estava dando uma palestra, e do nada eu soltei um uai, porque é típico da minha cidade a gente falar uai. Só que a Karen é do Paraná, então, sob hipótese alguma, a Karen vai falar uai. Vocês têm que tomar cuidado com os sotaques de vocês, as expressões idiomáticas que vocês usem. E lembre-se que o importante é vocês atingirem a língua portuguesa, independente do nível de registro do texto. O que é nível de registro? Para qual público que esse texto está focado? Ele é voltado para criança surda. Então, tu vai pegar um português para crianças ouvintes. Tu vai pegar um português que atinge as crianças ouvintes. Esse texto ele é voltado para um público acadêmico. Então, tu vai elevar o nível de discurso, tu vai começar a utilizar palavras mais difíceis, sine qua non, escopo, léxico, variações, e por aí vai. Então, vocês têm que adequar o nível de registro. O que é esse nível de registro? Para qual público que é dedicado esse texto? Esse texto ele vai para quem? Então, vocês têm que pegar esse nível de registro e modificar as palavras que vocês vão utilizar para fazer essa interpretação de língua de sinais para a língua portuguesa. Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? O pessoal está muito calado. Estava comentando, Marisa, que nós vamos usar o artigo da Neiva, que está nesse livro, que é aquele sobre mesclagem de voz. Não, esse é do Bravo.
É do caderno de tradução da PEGET. E eu compartilhei já lá na plataforma o texto. Ele se chama Mesclagem de Voz e Tipo de Discursos no Processo de Interpretação da Língua de Sinais para Português Oral. E eu só compartilhei um texto sobre língua de sinais para a língua portuguesa porque é o que a gente menos pratica em qualquer tipo de curso. Então, por isso que só foi compartilhado de língua de sinais para língua oral. Velocidade da fala. Lembre-se, não fale rapidamente. Por mais que o surdo está lá. Descendo língua de sinais. Articula todas as palavras. Se o surdo sinalizar muito rápido, presta mais atenção, faz um pouco mais espaçado. Vocês não precisam fazer aquele simultâneo que é assim, em cima do texto. Não há necessidade. Viu um classificador? Espere ele terminar o classificador para vocês começarem a interpretar. Por quê? Classificador derruba intérprete. A gente tem até uma pesquisa de mestrado chamada Descrições Imagéticas, que é como o autor chama classificadores. 2 pontos. Onde está o léxico? Quer dizer, como é que eu vou fazer para pegar essa estrutura de classificador e trazer para a língua portuguesa, que é uma estrutura que não existe esse tipo de coisa? Então, às vezes, a gente precisa de uma palavra, às vezes a gente precisa de uma sentença inteira para explicar aquele classificador. Então, isso é bem interessante. Então, não fiquem logo em cima, sempre fiquem um pouquinho atrás. Sempre. A interpretação da língua de sinais, ela tem uma coisa chamada efeitos da modalidade. O que são os efeitos da modalidade? A Libras, pelo fato dela ter essa modalidade simultânea, o português não dá conta disso. Então, quando a gente está interpretando, a gente precisa de um atraso, a gente precisa de 3 a 7 segundos de atraso para dar conta de realizar a interpretação da forma mais fidedigna possível. Então, velocidade da fala. Fale naturalmente, num tom não muito acelerado, mas de uma forma que dê para entender todas as palavras que você está utilizando. Vocês vão ser microfonados, então fiquem tranquilos quanto a isso. Fale da forma como você está acostumado. Tá, olha, beleza, essas foram as dicas. Mas quais as estratégias que eu devo utilizar para realizar uma interpretação? Partindo do pressuposto de língua de sinais para a língua portuguesa. Eu tracei algumas estratégias de interpretação. Vanessa, expressão idiomática é igual a metáfora? Não, Vanessa. Expressão idiomática são coisas que nós estamos acostumados a dizer, que meio que se torna um ditado popular, tipo pagar o pato, entrar pelo cano, a casa caiu. Então, não são, porque metáforas são comparações que têm uma mensagem por trás de algo que quer ser dito. Agora, as expressões idiomáticas são essas rotineiras que a gente já usa, sabe? São frases, às vezes sentenças, que nós utilizamos para designar certas coisas, já que a gente não tem outras palavras que deem conta de fazer isso. Então, isso é uma expressão idiomática, conforme os exemplos que eu citei para vocês. Pagar o pato, entrar pelo cano, João sem braço, esse tipo de coisa. Então, são expressões idiomáticas. Na língua de sinais a gente tem isso? Tem também algumas expressões idiomáticas. Por exemplo, essa aqui, ó. Como é que a gente passa isso aqui para a língua de sinais? Para a língua portuguesa. Vocês conhecem esse sinal? Ou feito na mão? Então, vamos por parte, Marisa. Vocês conhecem esse sinal? Nossa, essa mulherada fala alto. Deus que me... Já me quer Jesus cedo. Conhecem, pessoal, esse sinal? Vocês estão vivos aí, gente? Não, não. A Vanessa não conhece, Bárbara não conhece. Seja bem-vindo, Giane. Bem-vinda, Giane.
Tá. Esse sinal, ele designa alguma coisa que está desconfortável para o surdo, mas ele não tem uma tradução para a língua portuguesa. Alguma coisa que está desconfortável. Não está legal, sabe? Como que você traduz isso para a língua portuguesa vai depender muito do contexto. Eu já interpretei esse sinal como dessa forma. É isso. O surdo utilizou, a Paula utiliza como absurdo. A Giane também como absurdo. Mas esse sinal, ele não tem uma tradução para a língua portuguesa oficial. Ele não tem, ele vai depender do contexto. É igual a palavra saudade. A palavra saudade é uma palavra que só existe na língua portuguesa. Em nenhuma outra língua no mundo existe essa palavra. Então, é a mesma coisa com a língua de sinais. A gente tem esse sinal, ou esse aqui, que é o mesmo sinal, feito na mão ou feito na cabeça, que ele indica alguma coisa que é desconfortável para o surdo. Então, na hora que vocês se depararem com esse tipo de sinal, vamos pensar pelo contexto. Qual é o contexto que está sendo? A Daisy utiliza como fingido. Tá vendo que são palavras diferentes? Eu tracei para vocês algumas estratégias. Primeiro, os hipônimos e os hiperônimos, os sinônimos da língua portuguesa, a tradução literal versus a tradução de sentido, a explicitação e a omissão e as boias de discurso. Então, essas são 5 ferramentas que eu vou ensinar vocês a utilizarem para vocês pegarem uma interpretação de língua de sinais para a língua portuguesa. Essas 5 estratégias, a Keila também utiliza como absurdo. Mas eu entendo esse sinal como uma certa ironia. Então, eu particularmente, eu não traduziria ele como absurdo, porque a gente tem esse para indicar absurdo. Uma coisa estranha. Agora, esse aqui, ele tem mais um tom de ironia. Pelo menos eu consigo perceber ele enquanto um tom de ironia. Porque geralmente ele tem uma expressão de olhos muito bem marcada. Uma lesão complementa que a tradução pode ser tá boiando, a pessoa não está sabendo de nada. É uma estratégia de interpretação. Comece a observar esse cúmulo. Muito interessante essa tradução. Cúmulo, muito legal. Então, vamos discutir estratégia por estratégia dessa aqui que eu listei para vocês, tá? Primeiro os hipônimos e hiperônimos, os sinônimos, tradução da língua de sinais, tradução literal e tradução de sentido, explicitação, omissão e as boias de discurso, tá? Essas vão ser essas estratégias que a gente vai trabalhar com vocês. Então, primeiro os hiper e os hipônimos. Hiperônimos e hipônimos. Que violência. O pessoal tá ruim de enxergar, mas vocês vão acompanhando os slides que eu já disponibilizei para vocês lá na plataforma, tá? Então, hipônimos. Os hipônimos são palavras genéricas. Vamos começar pelos hiperônimos. Os hiperônimos são palavras genéricas que designam grandes grupos. Como, por exemplo, hiperônimos. Oh, meu Deus. Hiperônimos. Não, tá trocado aqui. Em cima é hiperônimo. Isso. E embaixo? E embaixo é hipônimo. Isso. Pessoal, acabou que ficou trocado. Mas em cima é hiperônimo. Em cima, a palavra de cima é hiperônimo. E embaixo é hipônimo. Porque hiper é grande, é o maior grupo. Então, hiperônimo são palavras de sentido genérico. Ou seja, significados mais abrangentes. Então, como, por exemplo, animais, plantas, objetos, carros. São os hiperônimos. Em cima, aqui em cima, hiperônimo. Ficou trocado. Depois eu mudo e atualizo a plataforma, tá? Hiperônimo, embaixo, hipônimo, tá? Então, o hiperônimo, eles são palavras mais genéricas. Animais, plantas, objetos, carros. Como que eu vou trazer isso para o ProLibras? Vamos supor que o surdo está falando sobre determinada coisa, mas você não entendeu que sinal que é. Mas tu sabe que é um animal. Utiliza a palavra animal. Não precisa utilizar, por exemplo,
A raça do animal. Não precisa. Ele tá falando sobre um pastor alemão. Ele fez lá. Não, tu sabe que pastor... Às vezes tu não lembra da palavra pastor alemão na hora. Mas tu lembrou que é um cachorro. Então, utilize cachorro. Por quê? Cachorro é uma palavra genérica que vai agregar a todas as raças de cachorro. E o interessante é que tu pode substituir um hipônimo pelo hiperônimo. Então, tu pode chamar um cavalo, um cachorro e um burro de animais. Todos esses animais, você pode chamar todos eles de animais. Mas você não pode substituir os hipônimos. Por exemplo, não pode chamar um cavalo de cão, um cavalo de cão, não pode chamar um cachorro de sapo, e por aí vai. Então, os hiperônimos é a grande classe que designa os objetos. Então, é uma estratégia muito interessante para ser utilizada no momento da interpretação. E é bem mais... No momento da interpretação. Por quê? Para deixar a coisa um pouco mais clara. Este segundo sinal que você fez, Warley, corresponde à minha cidade para besteira. Interessante. Besteira? Besteira. Esse aqui. Interessante também. Então, os hipônimos já é o contrário. Os hipônimos são palavras com sentido específico. Ou seja, palavras com significados hierarquicamente mais específicos do que as outras. Então, a gente tem cavalo, cachorro e sapo, que são hipônimos de animais, que é o grande grupo, que é o hiperônimo. Então, na hora da interpretação de língua de sinais para a língua portuguesa, eles podem trazer para vocês uma série de detalhes sobre determinado objeto e vocês não saberem que objeto é esse. Sabe que é um objeto? Coloca, não, porque eu peguei um objeto determinado, certo objeto, e esse objeto ele dessa forma e tal, mas você não consegue lembrar qual é o nome do objeto. Então, utilize o hiperônimo, sem problema nenhum. Isso não vai prejudicar a sua interpretação em língua de sinais. Muito pelo contrário. Borracha. O que tem? Fala, Marisa. Tipo assim, pessoal, vamos supor que a interpretação em língua de sinais seja a educação. O professor entrou em sala de aula, pegou a borracha, mais lápis, caderno, e um monte de coisa sobre a mesa e deu ao aluno. Não precisa falar lápis, caderno e borracha. Pode usar o hiperônimo. Qual é o hiperônimo disso? Materiais escolares. Material escolar. Pegou os materiais escolares, não pegou lápis, caderno e borracha. Pegou os materiais escolares que estavam sobre a mesa e inseriu ao aluno. Exatamente. Você conseguem perceber o tipo de estratégia? Num primeiro momento, se ele exemplificar, não, lápis, caderno, tal, não sei o que, você pode até acompanhar. Agora, numa segunda vez, tu não precisa falar todos aqueles objetos de novo. Parte por hiperônimo, porque a interpretação fica muito mais fluida, fica muito mais tranquila. Então, a primeira estratégia de interpretação é essa, vocês começarem a utilizar os hiperônimos. Porque os hiperônimos, eles são esse grande grupo a qual todos os objetos são categorizados. Igual eu coloquei ali, flores. Cadê, gente? Igual eu coloquei ali, flores, animais, plantas, objetos, carros, analisa material escolar. Então, comecem a utilizar os hiperônimos para a interpretação de vocês, evitar de ficar repetitiva. Porque essa semana foi trazido para a gente interpretar a língua de sinais em português. Só que no vídeo mostrava uma repetição contínua dos mesmos sinais. Né? Então, teve alguns colegas que repetiam lápis, caderno e borracha, lápis, caderno e borracha, lápis, caderno e borracha. E foi aquela coisa chata de se ouvir e parece que não fluiu. Aí nós temos um intérprete que já tem muita experiência já na área, e ele foi falando a mesma coisa com palavras diferentes, usando essas técnicas. De hiperônimos e hipônimos. No início da tradução, ele trouxe o lápis, o caderno, a borracha, depois ele trouxe todos os materiais escolares, todos os utensílios que o professor segue aos alunos. Então, foi muito legal assim, a tradução dele. Ficou muito, muito show. Então, conseguem perceber que é uma estratégia que ela tem que passar a fazer parte do nosso repertório de ferramentas para serem utilizados. Porque, principalmente de língua de sinais para a língua portuguesa, que às vezes as coisas se tornam muito repetitivas. Mais uma coisinha, o Arley, pessoal, e a impressão que dava que a tradução
para a língua portuguesa iria ficar uma tradução mais pobre. Muito pelo contrário, fica uma tradução mais limpa e mais bonita de se ouvir. Exatamente, porque a gente elimina essas repetições que o português, que a língua de sinais, ela às vezes necessita. Por exemplo, a questão espacial, e você tem que repetir esses mesmos sinais, é mais complicado. Então, para deixar você uma interpretação mais clara, mais limpa, como a Marisa bem comenta, que ela teve essa experiência prática, vivenciou isso, o uso dessa estratégia de hiperônimos e hipônimos, é interessante que vocês comecem a utilizar isso na interpretação que vocês fazem todos os dias. Às vezes vocês já até utilizam, mas nunca pararam para perceber que isso é uma estratégia de interpretação muito válida, que deixa a sua interpretação muito mais clara, muito mais limpa, como a Marisa bem coloca, e de uma forma mais qualificada. Então, isso demonstra que você tem domínio da língua, você sabe operacionar e modificar as palavras. Isso é bem interessante. Uhum. Só, pessoal, entendam invertido, tá? O de cima é embaixo, o de baixo é em cima. Em cima é hiperônimos, e embaixo é hipônimos. Lembra que hiper é grande, então é o grande grupo que designa os objetos, e o hipo é o nome de cada objeto. Beleza? Tudo tranquilo, pessoal? Estão acompanhando? Vamos passar, então, para a segunda estratégia. Sinônimos, que nós pouco utilizamos na interpretação de língua de sinais para a língua portuguesa. Por quê? Sinônimo é a palavra que tem significado idêntico ou muito semelhante à outra. Utiliza esse recurso para a interpretação, pois às vezes ficamos repetindo a mesma palavra a todo momento. E lembre-se que a Libras não tem relação biviúnica. O que é relação biviúnica? Uma palavra, um sinal. Uma palavra, um sinal. A Libras não tem isso. Então, a gente consegue pegar a mesma palavra, o mesmo sinal, e modificá-lo em diversas palavras, como a gente fez hoje. Para esse sinal, vocês deram várias palavras, que às vezes são sinônimas uma das outras, às vezes não. Vamos fazer um exercício prático desse tipo de coisa? Que a gente consegue fazer agora por esse canal de videoconferência. Por exemplo, esse sinal aqui, ó. Que palavra vocês dariam para esse sinal? Sinônimos. Sinônimos. Pode mandar umas 2 ou 3, pessoal. Que palavra você faria para esse sinal? Se você visse esse sinal na interpretação, que palavra você colocaria? 2 ou 3 palavras, tá? Camila, 2 ou 3 palavras. Bárbara, necessitar, precisar. Vanessa, precisar, necessário. Ótimo, Vanessa. Bárbara também, muito bom. Camila, outras palavras. Precisar e necessitar, deu. Outras palavras. Precisar, necessitar. Outras palavras, pessoal. Poder. Eu não entenderia esse sinal como poder, né, Teres? Pode é esse. É o com a mão fechada para baixo. Bárbara, determinar, especificar. Determinar. Não consigo imaginar também esse sinal como determinar.
Especificar. Também não, Bárbara. Acho que essas duas palavras não cabem para esse sinal. Determinar. Não consigo imaginar nenhuma frase, nenhum tipo de interpretação que utilize esse sinal quando determinar. Outras palavras, pessoal. Tá vendo como a gente não é... nós somos ruins de dar sinônimos para as coisas? Até agora a gente conseguiu 2. Precisar e necessitar. Outros sinônimos. A interpretação tá rolando, pessoal. Outros sinônimos. Precisar, necessitar. A gente consegue fazer mais umas 10 palavras, no mínimo. Já foi, Keila, necessitar e precisar. Outras. Precisar. Tá vendo como a gente não é bom para dar sinônimos? Porque nos nossos cursos de formação, a gente não aprende fundamental. Fundamental. Fundamental cabe. Fundamental cabe. 3. Vanessa, possível. Possível. Bárbara, 10 palavras. Valei-me meu São José. São José é a cidade que a gente está. Recomendar. Recomendar também cabe. Já temos 4. São 10? Uhum. Faltam 6. Precisar. Necessito. Já foi. Necessitar. Necessitar. Precisar, necessitar, fundamental e recomendar. Indispensável, não? Indispensável. Ah, indispensável. Muito boa, Marlisa. Indispensável. Ó, já temos uma mão cheia, agora precisando de outra. Vamos, pessoal, ó, a prova do Provit está rolando. Indispensável, o conteúdo Indispensável. Já foi, Deise. Acertar, carecer, necessitar. Sim, mas nós não estamos trazendo, Bárbara, sinônimos para a palavra precisar. Nós estamos trazendo sinônimos para este sinal. Deixa eu pegar aqui. É diferente, Bárbara. Você está pesquisando somente sinônimos para a palavra precisar. Só que esse sinal aqui, ele não é só precisar. Ele tem outras possibilidades de tradução. Essa é a diferença. Nós estamos analisando o sinal e não a palavra precisar. Camila, vou ao dicionário e já volto. Não, gente, não tem nada de dicionário. No dicionário vocês vão encontrar sinônimos para palavras em português, só que a gente quer sinônimos para esse sinal. A gente não tem dicionário para isso. Carecer. Carecer é muito boa. 6. Consigo até imaginar uma frase com carecer. A educação dos surdos carece de materiais adaptados. Imprescindível já foi. Inevitável. Inevitável. Inevitável não cabe. Dever. Dever também é muito bom, Keila. Dever? Uhum. Por exemplo, o governo deve oferecer material adaptado. Cabe dever. Engraçado, né? A gente nunca imagina numa interpretação usar para esse sinal a palavra dever, mas cabe tranquilamente. Perceberam como a gente é ruim de sinônimos? Então, a gente precisa se apropriar melhor disso. Então, o que acontece? Eu fui assistir uma palestra semana passada e tinha um intérprete lá, um intérprete iniciante e tal. E uma coisa que me incomodou na interpretação dele foi o não uso de sinônimos. Porque o surdo estava palestrando lá e ele fazia
E ele toda hora, não, porque isso é importante. Não, isso é importante. Porque isso é importante. Porque isso é muito importante. Sabe? Aí ficou importante a palestra inteira. Quando ele poderia ter utilizado uma infinidade de palavras, ó, importante, necessário, imprescindível, até sine qua non ele poderia ter usado. Sine qua non é aquilo sem o qual aquilo não existe. Poderia ter usado o importante, o imprescindível, o necessário, de suma importância, fundamental, o que sustenta. Então, ele poderia ter utilizado uma infinidade de sinônimos que não foram utilizados porque ele só conhecia esse sinal para importante, que é essa bendita relação biúnica que era colocada nas nossas cabeças nos cursos de língua de sinais. Então, experimentem, pessoal, utilizar sinônimos. Viu que o sinal se repetiu? Não repitam palavras. Não repitam. Correm para sinônimo. Procura sempre o sinônimo. Viu? O surdo fez isso aqui uma vez. Beleza, usei importante. Na segunda vez, não use importante. Tenta não usar, né? A gente sabe que vai rolar uma pressãozinha aí do ProLibras e tal, mas tenta não utilizar, utiliza outra palavra, é necessário, imprescindível, por aí vai. Fundamental. A interpretação de vocês fica mais rica quando vocês utilizam os sinônimos, porque a língua de sinais ela tem um número de palavras restrita, comparado ao português. O português tem muitas outras palavras que a língua de sinais não tem, então vamos fazer uso. Lembrando que intérprete de língua de sinais tem que dominar não só a língua de sinais, como também a língua portuguesa. E o que eu vejo atualmente são muitos intérpretes dominando a língua de sinais e errando conjugação verbal, por exemplo. Conjugação verbal. Muito intérprete erra conjugação verbal. Passado, futuro, presente, pretérito, os modos subjuntivo, injuntivo, imperativo. Vejo muitos intérpretes errando esse tipo de coisa. Por quê? Não estudam a língua portuguesa. Então é importante também que a gente estude a língua portuguesa, que vai facilitar o nosso trabalho. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo. Super tranquilo. O pessoal tá... A Camila falou que tava quase enlouquecendo. Então, imagina a vibe que o pessoal tá. Estamos junto, Camila. Então, olha a vibe que o pessoal tá. Prosseguindo, pessoal. Estratégias de interpretação. Então, a gente tem a interpretação literal e a gente tem a interpretação de sentido. O que é isso? São estratégias de tradução, que está no livro Procedimentos Técnicos da Tradução, da professora Heloísa Barbosa, que está como referência dessa aula, porque algumas estratégias de tradução de língua portuguesa para a língua, de língua inglesa, por exemplo, para a língua portuguesa, esse livro ele foca especificadamente em interpretação oral, mas ele tem algumas estratégias que podem ser adaptadas também à nossa realidade. Um exemplo é essa aqui, ó, tradução literal e tradução de sentido. Tá, qual que eu vou utilizar? Vai depender do contexto. Então, a tradução literal é aquela que se mantém a fidelidade semântica estrita, adequando, porém, a morfossintaxe. O que é morfossintaxe? Como a gente viu lá na aula de gramática, nossa quarta aula. Morfologia, a forma, sintaxe, a estrutura. Adequando só a morfossintaxe, as normas gramaticais traduzidas. Por exemplo, se eu fosse traduzir esse sinal sobre o viés de uma tradução literal, como que ficaria? Ficaria nome. Nome. E é uma pergunta porque eu estou indicando com a expressão. Nome. Então, pelo viés da tradução literal, às vezes a gente deixa um pouquinho a língua de sinais naquela estrutura de português sinalizado. Vocês sabem o sinal para português sinalizado? Que é um sinal novo, que ainda não foi. Keila, muito interessante analisar assim os sinais. Amplia a nossa visão sobre tradução e interpretação. Esse é o objetivo, Keila. Ampliar o escopo de vocês, a visão de vocês, para vocês não ficarem focados nessa relação. Palavra-sinal, palavra-sinal. Porque na Libras não tem isso. Vocês conhecem o sinal para português sinalizado? Não. Camila, é isso aqui, ó. É a mão de língua de sinais, o sinal de português deslocado. Português sinalizado. Esse é o sinal. Então, pelo viés da tradução literal, esse sinal seria nome.
Mas, quando a gente pega essa estrutura e passa para a língua portuguesa, sobre viés de uma tradução de sentido, que é, a tradução de sentido é o quê? Toda a mensagem interpretada é entendida e contextualizada para ser passada para a língua traduzida. Então, eu preciso entender esse sinal, essa estrutura, e contextualizá-la para passar para a língua portuguesa. Então, buscando uma tradução de sentido, o que isso aqui quer dizer? Qual o seu nome? A gente vai precisar inserir todas essas outras palavras para que a gente capture o sentido dessa sentença. Mas lá o sinal do qual é assim. Tu não fez? Não fiz. Por quê? Eu estou buscando uma tradução de sentido. Se eu fosse buscar uma tradução literal, aí ficaria na estrutura do português, porque o literal ele preserva a morfossintaxe. Lembra que é morfossintaxe? Forma e estrutura. Então, vai preservar a forma e estrutura da língua-alvo. Então, se eu quero traduzir qual o seu nome pelo viés da tradução literal, vai ficar qual o seu nome? Aportuguesado. Agora, se eu quero buscar uma interpretação de sentido, isso aqui vai receber um acréscimo de outras palavras que não foram sinalizadas, porque eu estou dando um contexto para aquilo. Então, eu estou trazendo qual o seu nome. Percebam que qual o seu não ficou sinalizado, não foi sinalizado, mas no português ele é necessário, porque você está contextualizando essa informação, você está capturando a essência dessa informação e trazendo para a língua de sinais. Eu aconselho a vocês utilizarem a tradução de sentido. Por quê? Porque a tradução literal, ela empobrece. O que foi, Marisa? Calma, todo mundo vai, eu já sei fumaça, meu. Mas não, ó, pessoal. Tradução de sentido. Por quê? A tradução de sentido, às vezes você utiliza palavras do português que não foram sinalizadas, mas elas são necessárias para que o contexto a qual aquela sinalização faz parte, ele tenha sentido em língua portuguesa. Conseguem entender? Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, se vocês não estiverem entendendo, por favor, mandem no chat, tá? Porque vocês estão muito calados hoje. A tradução de sentido, então, é isso. É você contextualizar a informação. Não só pelo viés linguístico. Ah, mas ele sinalizou só o sinal de nome. Na interpretação, tu fez qual o seu nome? Às vezes isso é necessário porque nós estamos trabalhando por um viés de sentido. O que aquilo quer dizer? É a mesma coisa para a língua de sinais. Às vezes a gente tem, em língua de sinais, por exemplo, um classificador, que ele é quilométrico na língua de sinais. Mas na língua portuguesa ele vai ser 2 palavras. Ele vai ser apenas 2 palavras. Então isso é necessário porque as estruturas, quando entro no chat, travam. Internet. Porque eu estou acompanhando, tá, pessoal? Eu acompanho a recepção também, tá? Estou com o vídeo aberto aqui para acompanhar, se der algum problema, então. Então, utilizem sempre a tradução de sentido. Ah, Arthur, mas aí eu vou colocar muitas palavras que o surdo não sinalizou. Se for necessário, sim. Por quê? Precisa fazer sentido na língua portuguesa. Se o surdo coloca lá, por exemplo, como é que eu vou passar isso para a língua de sinais, para a língua portuguesa? Em cima da mesa havia uma tesoura. Em cima da mesa tinha uma tesoura. Perceba que tem palavras em português que eu precisei colocar para indicar todos esses sinais em língua de sinais. Então, isso às vezes é necessário, porque a tradução de sentido, ela contextualiza toda essa informação e traz essa informação para a língua portuguesa de uma forma clara e de uma forma que ela seja compreendida em língua portuguesa. Ficou clara a diferença entre tradução literal e tradução de sentido? Eu oriento vocês a utilizarem a tradução de sentido. Então, viu um classificador? Espera ele terminar o classificador. Você pensa como você vai adaptar isso para a língua portuguesa, trazendo sentido. Às vezes, vocês vão colocar palavras que não foram sinalizadas. Por quê? Vocês estão buscando sentido, a contextualização daquilo, para que faça sentido em língua portuguesa. Marlisa, quer falar alguma coisa? Então, a tradução do sentido é isso. Ficou claro?
Não? Preciso do feedback de vocês, pessoal. Quem for fazer o meu minicurso lá no Libraspan, que é um seminário que vai acontecer dia 3 de outubro em Belo Horizonte, se chama Libraspan, quem tiver interesse aí, dia 3 de outubro em Belo Horizonte, eu vou dar um minicurso sobre procedimentos da tradução, como sobreviver a uma interpretação. É bem interessante. Um minicurso bem legal que eu montei. Tocando barco, então. Tranquilo, pessoal? Ninguém falou nada? O minicurso é como sobreviver a uma tradução frente ao público-alvo. Como sobreviver. Vanessa, tá claro. Ok. Podemos continuar, pessoal? Tranquilo? Camila, Keila, Bárbara? Tranquilo? Vamos tocar no barco, então. Se tiver alguma dúvida, lembrem que o chat está aí para isso. Tá. Outras duas estratégias que eu vou explicar para vocês, que é, às vezes, uma estratégia que assusta um pouco a gente. É uma estratégia que, às vezes, deixa a gente meio assim, tá, mas como que eu devo fazer? De que forma eu devo fazer? Por que eu devo fazer? São duas estratégias que se contrapõem. Uma é a explicitação e a outra é a omissão. Tá, vamos primeiro para a explicitação. A explicitação é quando eu preciso explicar alguma coisa dentro do texto. É uma coisa que, às vezes, o orador ele não falou, mas eu preciso explicar para que isso faça sentido em língua de sinais. Como, por exemplo, o Enem fechou as inscrições. A frase é essa. O Enem fechou as inscrições. Ah, mas eu sei que o meu público-alvo ele não sabe que o sinal do Enem é esse aqui. O meu público-alvo não sabe o que é o Enem. O que eu vou fazer? Explicitar. O que eu posso explicitar? Conseguem perceber o nível de explicitação que foi feito? Você explicou que o Enem é uma prova realizada por alunos do terceiro ano do ensino médio. Isso foi uma explicitação. Foi uma complementação daquilo que é a prova do Enem. Então, às vezes é necessário a gente fazer a explicitação também da língua de sinais para a língua portuguesa. Qual é o exemplo clássico disso? Como vocês passam isso aqui para a língua portuguesa? É isso aqui. Como vocês passam isso aqui para a língua portuguesa? Estou numa plateia cheia de ouvintes que nunca ouviram falar sobre língua de sinais. Estou com a Karen, doutora surda em estudos culturais, palestrando. E ela começa a palestra assim. Como vocês traduzem isso aqui para a pessoa que nunca ouviu falar de língua de sinais? Sou reconhecida por esse sinal. Ah, mas o que é sinal? O pessoal não sabe. O negócio é isso, sinal. Como que você passa isso aqui para a língua portuguesa? Para uma plateia que nunca ouviu falar de língua de sinais? Toda a comunidade me conhece. É uma estratégia. Vamos ver o que vai sair aqui no chat. Toda a Pega um comunidade. pouquinho d'água para mim. Pode ser? Pode. Tá, Camila, sinal. Mas a plateia não sabe o que é isso. Como é que eu vou fazer para isso aqui, fazer a tradução disso aqui, tradução, quando eu falo tradução e interpretação, entenda, se eu falo tradução é porque eu estou tratando do grande grupo de estudos da tradução, mas necessariamente nós estamos tratando sobre interpretação. Então, como é que eu interpreto isso aqui para uma pessoa que nunca ouviu falar em língua de sinais? Eu coloco sinal? Tá, mas vai ficar na cabeça dela. O que é um sinal? Ah, tem um sinal, então. Tá, a Karen tem um sinal. Tá, mas o que é um sinal? Vocês precisam explicitar.
Para esse tipo de público, vocês precisam explicitar. Giane, essa é minha identidade. Ah, que bonito. Bonito, formal, com disco, ótimo. Na comunidade surda, sou reconhecida por este sinal. Ah. Sim, sim, Vanessa, ótimo. Mas tu não explicou o que é sinal. Seja bem-vinda, Aparecida. Bárbara, essa é minha identificação na comunidade surda. Excelente escolha, Bárbara. Excelente escolha. Essa é a minha identificação na comunidade surda. Então, na comunidade surda, sou identificada dessa forma. Não tem. Claro que deve ter dentro desse estudo. Teres, Paula, Daisy, Camila, Keila. E aí? Como é que vocês fariam isso aqui, ó? Para a língua portuguesa. Isso é uma estratégia de explicitação, isso que a Vanessa comentou. Meu nome em Libras é representado por. Muito bom também, Camila. Meu nome em Libras é representado por esta forma. Ótimo. Interessante, né? Que a gente nunca para pensar. Ou também assim, ó, na comunidade surda sou reconhecida. Também pode ser? Sou reconhecida dessa forma. Também pode ser. Então, perceba que a gente utiliza a explicitação naturalmente nos nossos discursos, mas a gente não percebe. A gente usa, e é uma estratégia válida. Se você sabe que o público-alvo, os surdos me reconhecem dessa forma, Teres. Muito bom também, Teres. Então, pessoal, se vocês sabem que o público-alvo de vocês não domina esse sinal, por exemplo, que eu trouxe para vocês de Enem, ou esse sinal, bola dentro. Minha maior dificuldade é justamente passar para as Libras para a língua portuguesa. Eu estou dando para vocês as ferramentas hoje, Camila. Basta vocês utilizarem. Então, aqui tem mais uma ferramenta, que é a explicitação. Então, se você sabe que as pessoas às vezes não vão conhecer aquele sinal, explicita. Explicita. Traz um complemento que deixe o sinal mais claro. Entendam? O contrário da explicitação, qual o seu nome e seu sinal? O contrário da explicitação é a omissão. O que é omissão? Às vezes os intérpretes ficam com medo, né? Ah, não, eu não posso omitir, eu tenho que ser fiel ao discurso, eu não posso tirar nada. Pode sim. Existem dois tipos de omissão. Um é esse e o outro é esse. Esse tipo de omissão é aquela omissão que não depende do intérprete. Por exemplo, falhou o som, não ouvi o que aconteceu. Naturalmente, eu vou omitir. Isso vai sumir do discurso. Muito barulho lá fora. Isso vai sumir do discurso. Daisy, meu sinal é esse. A representação do meu nome. Também muito boa, Daisy. Então, naturalmente, ele vai sumir do discurso. Por causa de alguma coisa que foi fora do intérprete. Ah, o som falhou, o palestrante gaguejou na hora, não entendi, ele usou uma expressão que eu não conheço, então naturalmente isso vai sumir do discurso, naturalmente. Agora, essa omissão é aquela omissão que ela é intencional do intérprete. Às vezes a gente precisa omitir algumas coisas. Por exemplo, tá lá, não, porque existe uma prova que é feita por todo aluno de ensino médio. Aí o intérprete, que já sabe qual prova que é essa, vai lá e faz direto, o Enem. É um tipo de omissão. Por quê? O palestrante, ele falou, prova realizada por alunos do ensino médio. E o intérprete fez Enem. Então ele omitiu prova realizada por alunos do ensino médio. E trouxe outro sinal. Isso está errado? Não, não está errado. Se ele entende que o público-alvo... Aparecida, essa é a representação do meu nome na língua de sinais.
Maravilhoso, é isso mesmo. Muito bom, Aparecida. Então, pessoal, se vocês observam que existem alguma informação que pode ser omitida, vocês podem omitir sem problema nenhum. Às vezes o surdo está lá sinalizando e tal, fez um monte de coisa que sumiu, tu não conseguiu pegar. Não conseguiu pegar? Não queima neurônio com isso. Bola para frente. Bola para frente. Faz o que você conseguiu pegar, dá utiliza o hiperônimo daquilo que você conseguiu pegar na interpretação e manda ficha. Se vocês não pegaram, vocês vão queimar neurônios se vocês tentaram recuperar. Aí vocês perdem muito tempo. Lembra que a interpretação é um conjunto de 4 esforços. É ouvir, processar, sinalizar e coordenar isso tudo. Então, se vocês colocam mais um esforço que é de lembrar aquilo que já foi dito, um dos 4 vai ser prejudicado, porque a gente não dá conta. Então, perdeu alguma coisa? Omite. Foi perdido no processo. Perdeu. Fazer o quê? Perdeu. Não tem problema. Viram que as informações estão repetidas demais? Omite, para ficar claro na língua de sinais. Então, a omissão é uma ferramenta que, se ela for bem utilizada, a interpretação ela fica mais fluida, ela corre mais tranquila. Claro que vocês não vão saber omitir no tudo. Não é isso. Mas existem alguns tipos de informação que, para a língua de sinais, são desnecessárias. Então, você pode omitir sem problema nenhum. Aí é a adaptação, não é a omissão. Diferente. A Marisa trouxe um exemplo aqui de uma atividade dessa semana que a gente estava discutindo com ela, só que é uma outra estratégia de adaptação, não de omissão. É utilizar o hiperônimo. Pode ser usado? Pode ser utilizado. Então, a omissão, pessoal, utilizem, claro que de forma moderada. Utilize com moderação. Igual o slogan para bebida, né? Utilize com moderação, porque tem coisas que não podem ser omitidas no discurso. Mas tem outras que podem sim ser omitidas, porque não vai trazer nem efeito positivo nem negativo para a língua de sinais. Então, vocês podem omitir. Às vezes eu vejo intérpretes novatos com medo. Não, eu preciso ser fiel. Mas cuidado com essa questão de fidelidade, porque fidelidade, eu posso ser fiel ao texto-alvo, eu posso ser fiel ao texto-fonte, eu posso ser fiel aos meus ideais, eu posso ser fiel ao público-alvo. Então, Daisy, eu posso ser fiel ao público-alvo ou eu posso ser fiel ao contexto que eu estou atuando. Então, esse contexto de fidelidade ele é muito discutível, ele é muito questionável. O que vocês precisam é ter um discurso aqui, trazer para um discurso aqui equivalente, que contenham as mesmas informações. Por isso que você pode utilizar a tradução de sentido, inserindo palavras que não foram sinalizadas para que esse sentido seja alcançado. Você pode fazer uma omissão, porque isso aqui é desnecessário para a língua portuguesa. Na língua de sinais precisa, mas na língua portuguesa não é necessário. Então eu posso omitir, sem problema nenhum. Mas tome cuidado para não omitir coisas importantes. Tem uma pesquisa do Diego Maurício Barbosa, que ele fala sobre as omissões no processo de interpretação. Se vocês tiverem interesse, está disponível no site da PGET, o Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução. PGET. Tudo tranquilo com a explicitação e com a omissão? E por que os intérpretes têm esse medo de omitir? É por causa dos surdos oralizados que sabem língua de sinais. Porque o surdo oralizado que sabe língua de sinais, ele acompanha a boca de quem está falando e o que o intérprete está sinalizando. Eles conseguem fazer isso, não sei como, mas conseguem fazer isso. E percebe, não, ele tirou. Aí, às vezes, os intérpretes ficam um pouco receosos quanto a isso. O que eu vou omitir? Posso omitir? Não posso omitir? Às vezes é um pouco complexo isso. Mas tranquilo, pessoal. Tem informações que podem sim ser omitidas de língua de sinais para a língua portuguesa, como o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Tá? Pessoal, experimentem utilizar essas estratégias, tradução de sentido, explicitação, omissão. A tradução literal, às vezes, ela é necessária. Experimentem na atividade prática que eu deixei para vocês, que durante a semana nós vamos discutindo sobre ela. Tá? Experimentem utilizar essas estratégias que eu estou trazendo para vocês, hiperônimos, hipônimos. Coloquem na prática isso no texto.
pessoal hoje está muito calado. E a última estratégia que eu trago são as melhorias, que alguns teóricos chamam de boias de discurso. O que são as boias de discurso? Consiste em não repetir na tradução os erros cometidos na tradução da língua-fonte. Por exemplo, fui ao supermercado comprar pão e ovo. Aproveitei para comprar um tomate, cebola e outros legumes. Então, no frigir dos ovos... No frigir dos ovos, isso tudo é uma lista de compras. Então, fui ao supermercado, comprei ovo, pão, tomate, cebola e outros legumes. Só que, no português, para fazer sentido, olha o quanto de palavras foram utilizadas. Fui ao supermercado comprar ovos e pão. Aproveitei para comprar um tomate, cebola e outros legumes. Então, é um discurso repetitivo. Seria muito mais simples que ele fosse dito em forma de lista. Fui ao supermercado e comprei. Vocês já utilizaram isso? Essa enumeração se chama boias de discurso. Sabia o nome? Essa é a enumeração que a gente utiliza naturalmente na língua de sinais. Ela é um recurso que ela deixa a língua de sinais um pouco mais sucinta do que aquilo que está no português, porque o português é muito repetitivo. A língua de sinais ela já é mais direta, então tu pode utilizar. Fica mais enxuto a sua explicação. Todos os textos que eu disponibilizei para vocês, seja em língua de sinais ou seja em língua portuguesa, vocês vão utilizar boias de discurso. E ótimo. Eu cuidei para que todos os textos tivessem, para vocês utilizarem. Já. Eu não sabia o nome, Sistema de tópicos. Você fez o sinal de ovo. Ovo. Gosto muito de usar, facilita a interpretação. Bárbara, tem uma dúvida. Qual a dúvida, Bárbara? Então, o nome disso é boias de discurso. Isso numa perspectiva de análise do discurso. Na perspectiva de tradução, estratégias de interpretação ou de tradução, é conhecido como estratégia de melhoria. Esse ovo representa que estamos quebrando o ovo. Sim, Bárbara. É um sinal que a gente chama de sinais icônicos. São sinais que representam exatamente o objeto físico. Ovo. Eu utilizo ovo sim. Ou ovo. Sou letrado. Olhei os vídeos. Você tem uma pilha que veio da Mariane. Não. Isso foi estratégico. Camila. Foi estratégico porque eu queria me aproximar um pouco do nível do exame ProLivre. Que vídeo? Que eu postei na plataforma. Coloca mais um pouco para mim. Então, pessoal, as boias de discurso na língua de sinais, ela consiste na enumeração de elementos a serem expressos em libras. Todo mundo utiliza. Como faço na frase? Comprei um ovo. Fritei um ovo. Tá. O que aconteceu? Explicitação. Você precisa explicitar para que isso tenha sentido. Você pode utilizar os dois como sinais icônicos, mas fritar um ovo, aonde você frita um ovo? Numa panela. Então, esse elemento de explicitação... Tá? Uma frigideira, como queira, que também é uma panela. Panela é o hiperônimo para frigideira. Então, você tem que explicitar aonde você está fritando o ovo. Porque se você coloca a panela e o ovo, dá para entender que é um fritar. Então, essa é a grande diferença. Você precisa explicitar para isso ficar sem ambiguidade. Porque o sinal é o mesmo. Certinho, pessoal? Vamos tocar o barco?
Tranquilo? O pessoal tá meio tenso hoje, né? Eu tô sentindo eles um pouco. Imagina que não. É semana que vem? Nervosos. Calma, pessoal, vai dar tudo certo. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Continuando, então, a nossa aula. Vamos, querido. Tá, então vencemos a interpretação de Libras para português. Com as estratégias do hiperônimos, dos hipônimos, os sinônimos da língua de sinais, tradução literal e tradução de sentido, explicitação e omissão, e boias de discurso. Essas, estou pensativa mesmo, falta pouco. Calma, Teres, vai dar tudo certo, pessoal. Se vocês aplicarem todo esse conhecimento que a gente trabalhou, que a gente co-construiu, porque não fui eu sozinho, que a gente co-construiu durante todo esse curso, vocês vão conseguir ser aprovados. Fiquem tranquilos quanto a isso. Se vocês não forem aprovados, vocês vão ter a noção de qual nível vocês estão e naquilo que vocês precisam melhorar. Então, imagina o ar, não estamos assustados, somente apavorados. Exagerada. Pessoal, não entenda o ProLibras como um ditador que você tem que passar por ele e tal, não posso ser reprovado, que não sei o quê. Gente, sejam muito tranquilos quanto a isso. Se vocês forem para a prova com esse pensamento, não posso ser reprovado, não posso reprovar, ficar neurótico com isso, isso vai ser prejudicial para vocês no momento da performance de vocês. Então é interessante que vocês fiquem tranquilos quanto a isso. Passei? Ótimo. Sou intérprete, muito bom e tal. Ganhei o ProLibras. Ótimo, parabéns. Não passei? Em qual ponto eu preciso melhorar? O que eu preciso estudar mais? Então, o ProLibras, ele também é um pouco de autoconhecimento, para vocês saberem como é que tá a língua de sinais de vocês. Teres, para o seu conforto, eu também não passei na banca do CAS, tá? Fique tranquila quanto a isso. Teres, eu também não fui aprovada na banca do CAS. Então, fique tranquilo. O Arley, tirei na outra edição 4,5. Na sua opinião, foi um resultado? Claro que sim, Camila. Foi um resultado que mostrou para você que você ainda não estava pronta para executar a prova do exame ProLibras. Que você ainda precisava estudar mais alguns conteúdos e precisava ter acesso a outros tipos de práticas. A prova mostra, essa avaliação mostra o quanto que você é proeficiente na língua de sinais. Se o teu nível é baixo, médio ou alto. É só uma avaliação. É só uma avaliação, gente. Que não é por causa da prova que vocês vão ser intérpretes. Não é assim. Eu conheço muitos intérpretes excelentes que não têm ProLibras, que nunca passaram na prova do ProLibras, mas são intérpretes exímios, Marisa. E outra coisa, assim, mostra o nível de língua de sinais que você tem, que você utiliza. Não é com isso que dizendo que se você não tem o ProLibras, que você não saiba a língua de sinais. Você sabe a língua de sinais, só que você não é tão proeficiente. Você não tem toda essa habilidade, todo esse nível que eles querem, que os intérpretes mais qualificados, os intérpretes com mais aptidões, tudo isso, conseguem com a aquisição dessa prova. Mas nós sabemos sim língua de sinais. Nós estamos num processo de aprendizagem. Exatamente. Então, se eu não for aprovado, significa que eu ainda não estou proficiente o suficiente. Mas isso não significa que eu sou um intérprete ruim. Isso não significa que eu sou incompetente. Isso não significa que eu não estudei nada. Muito pelo contrário. A média, Paulo, até 2010, a média de aprovação estava em 76%, conforme a gente observa no livro do Exame ProLibras, que está lá em cima na área do aluno de vocês. Só que em 2012 esse nível foi elevado. O nível da prova foi bem elevado e a gente teve um índice menor do que 10% de aprovação. Foi menor do que 10% de aprovação. Olá. Oi? Alô? Que tá falando? Telefone tocando, pessoal.
Ele não está no... Só na segunda. Só na segunda-feira você pode falar com ele. Eu não sei. Pode ser à noite, eu acho. Tá, tchau. Telefone tocando, pessoal, desculpa. A média para aprovação é 6. Vocês precisam tirar 6 na primeira prova para serem aprovados para a segunda e 6 na segunda para terem o certificado. Não sei se vocês viram, eu escaneei o meu caderno de provas do ProLibras, está lá em cima na área do aluno, tá? Acho que está lá em cima na área do aluno. Dá uma olhada aqui. Quer ver, olha, também tem uma coisa assim, ó, eu conheço que a gente está indo aqui na UFSC, tem vários intérpretes bons, que tu olha assim, a fluência que eles têm é enorme. E a gente conversando mais de pertinho, vai perguntar, eu também vou tentar o ProLibras porque eu não tenho ainda. Assim é. Então a gente fica assim nesse questionamento, nessa comparação, nesse questionamento. Será que a gente vai conseguir? Será que... eu acho que é uma autoavaliação, na verdade. Quanto ao que tu já sabe, porque a prova mostra, essa prova de drive mostra a tua domínio, o teu domínio sobre a língua de sinais. Então, é só essa avaliação que nos vai ser passada. Bárbara, nossa, aqui em Brasília tem intérpretes magníficos, mas é como o Arley falou, não tem ProLibras. Exatamente, pessoal. Não é uma prova, não é um certificado que vai dizer que você é um bom intérprete. Não é. O ProLibras, ele exige apenas por uma formalidade aplicada pelo decreto 5626. Então, por efeitos do decreto, é necessário ter-se essa prova. Só que eu vejo muita gente fazendo terrorismo com essa prova. Se você não tem, você não é um bom intérprete. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Se você tem ProLibras, ótimo. Você está mais qualificado do que a grande maioria das pessoas. Agora, você não tem um ProLibras, não significa que você esteja menos qualificado. Significa que você está no processo. Você está no caminho de se qualificar para atingir um status digno de ser aprovado num exame como esse, que é um exame que não prova nada, gente. O ProLibras não prova nada. O ProLibras, ele só é um reconhecimento da sua proficiência. Reconhece que você tem uma proficiência, que você tem uma habilidade diferente da grande maioria das pessoas que aprendem a língua de sinais. Então, pessoal, não fiquem nessa vibe terrorista. Se eu não for aprovado, eu sou um intérprete ruim. Não tem nada a ver. O exame ProLibras, ele não prova nada. Ele só reconhece. Bárbara, não entendi o negócio do Marciano ali, não. Bárbara, eu vou fazer título de experiência. Porque esse é o meu primeiro ProLibras. Camila, errei a minha nota ali no 7495. Quase nada, que resumiu em muito. Tá vendo? Você já conseguiu, tu tirou 4, tu tirou quase 50% da prova. O que isso quer dizer? Que você está num processo de adquirir a sua proficiência em língua de sinais. Não necessariamente que você é uma pessoa que não estuda, que não... Balança, você é uma pessoa que não estuda ou que não tem a proficiência necessária. Não, você está no processo de formação. Aparecido, o Cássio me falou que passou no ProLibras. Cássio já trabalhou na PUC. E como foi fazer a nova banca da PUC, não passou. Interessante dizendo. Exatamente, gente. Exatamente. Esses negócios de banca, prova de proficiência, isso não prova nada. Isso não prova nada. Que eu possa ser reprovado. Eu fui reprovado no CAS e fui aprovado em primeiro lugar na Universidade Federal de Santa Maria. Eu passei no concurso para lá, em primeiro lugar. E foi mais ou menos na mesma época. Então, não prova nada. A gente tinha 18 pessoas concorrendo. 3 codas. Os 3 codas foram desclassificados. Não que os codas não dêem conta de interpretar. Mas, pelo contrário, eu conheço codas intérpretes magníficos. A saber, Ronice Milhas de Quadros. Então, não necessariamente isso. Mas, sabe, essas provas não provam nada, pessoal. Não fiquem com essa vibe terrorista que, não tem ProLibras, sou um péssimo profissional, vou desistir da língua de sinais porque não aprendi. Não fiquem com isso na cabeça. Paulo, na segunda média, nossa, que injeção de ânimo, muito bom, olha, obrigado. Marlisa, sou fã de vocês. Que isso, Giane? Nós que agradecemos a confiança que vocês depositaram na gente
para ofertar esse curso do ProLibras, porque eu não ia fazer nada para o ProLibras e tal. Só que o grupo de estudos, muitas pessoas me cobraram, o Arley faz, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí eu resolvi fazer. Eu que agradeço muito vocês, porque sem vocês isso aqui não existiria. Na segunda, a média. Paula, a mesma coisa. A média de aprovação na segunda etapa era de 83% até 2010, segundo o livro do ProLibras. A partir de 2012, como eu falei, o nível foi elevado. Então, passaram pouquíssimas pessoas no Brasil. Aqui em Santa Catarina, 12 pessoas passaram para a interpretação. 12. Em Santa Catarina inteira. 12. Que a gente deve ter uma média de mais ou menos umas 6 mil pessoas que tentaram a prova. 12 passaram. Teres, depende do seu dia, ser emocional também, não é verdade? Claro, Teres, interpretação tem dia que a gente não tá com paciência para ficar lá babando surdo. Tem dia, por exemplo, eu levanto muito mal-humorado. Eu sou uma pessoa que levanta muito mal-humorado. Então, eu não trabalho de manhã como intérprete. Por quê? Se eu trabalhar de manhã como intérprete, não vai ser muito legal, porque eu vou chegar todo dia desmotivado, chateado e tal. E tem dias que a gente acorda que a gente tá com a pá virada. Isso acontece. Então, imagina que isso aconteça no dia do ProLibras. No dia do ProLibras eu não acordei legal. Tu não vai fazer uma boa prova. Sendo o melhor intérprete do planeta. Então, o ProLibras, pessoal, ele não prova nada. Ele só reconhece. Ele é um reconhecimento da sua proficiência, da sua habilidade em transitar pela língua portuguesa e pela língua de sinais. Vanessa, vou sentir falta de vocês. Olha, a gente tá no Face todo dia. Só encontrar a gente. E outra coisa, eu sou intérprete, mas eu sou intérprete que é professor. Então, esse perfil de professor ele é muito aguçado em mim. E eu sempre faço algum tipo de projeto, pessoal. Então, entrem sempre no meu site, entrem no meu Facebook, que eu sempre estou, né, Marlisa? Nem me fale. A Marlisa fala quando eu estou triste, é que eu estou sentindo falta de aluno. Aí, acompanhe as minhas redes sociais e tal, que eu sempre estou divulgando alguma coisa que eu estou fazendo e tal, projetos novos, esse tipo de coisa. Inclusive, eu já tenho 2 projetos para ano que vem, e conto com a participação de vocês. Nossa, você é muito bom. Sou nada, Bárbara, eu só estudo muito, sou muito nerd. Camila, bem que você poderia continuar com um grupo de estudos online, né? Pois é, Camila, mas infelizmente a gente só vai ter essas 2 primeiras turmas, e depois eu não vou ofertar mais, porque eu não estou dando conta. Eu não estou dando conta, é um trabalho muito grande, é um fluxo muito grande de e-mails. Para você ver, a gente tem 230 pessoas no grupo de estudo. Então, é muita gente, é um fluxo de e-mail muito grande. A nossa equipe, nós somos só 6 pessoas. Agora tem 7. A Esther, que também está trabalhando junto com a gente, administrando a plataforma. Não, Esther é minha prima. E a equipe é muito pequena, então a gente pensa em expandir, e no ano que vem a gente tem novos projetos para iniciar cursos de formação e tal. Fiquem atentos. Muito bom, estou gostando também. Precisamos de mais cursos assim. Obrigado, Paulo. Gente, eu fico muito feliz com isso, porque isso me mostra que eu estou no caminho certo. Isso me mostra que todo esse esforço que eu faço de produção de aula, de ficar pesquisando e tal, e montar aula, e tira e tal, me mostra que eu estou no caminho certo. Só tenho a agradecer. Vamos voltar para a aula, que nós estamos... Isso, vocês vão me deixar infinitivamente feliz se vocês forem aprovados no exame ProLibras. Nossa, Deus, eu vou ficar assim... Nossa, Deus, eu vou me achar. Eu dei aula para ela lá. Vou me achar. Porque é a primeira vez que eu oferto, de fato um curso assim à distância do ProLibras, porque lá em Belo Horizonte eu dei, mas não foi em caráter de curso, foi em caráter de algumas oficinas que a gente conversava sobre o exame. Vamos para frente que tem mais conteúdo. Desculpa. Agora nós vamos traçar as estratégias para a interpretação de língua portuguesa para a língua de sinais. Claro que eu não vou me ater muito a isso, porque isso é um processo que acontece muito naturalmente na vida de todo intérprete, a interpretação de língua portuguesa para língua de sinais. Que sempre não, né? Em 95% das vezes, a gente interpreta de língua portuguesa para língua de sinais, porque o surdo ele pouco se manifesta em sala de aula, às vezes no contexto de palestra é muito monológico, então o palestrante fala, você só presta atenção. Então, às vezes que os surdos, eles têm de participar e que a gente fazer interpretação de língua de sinais para a língua portuguesa, às vezes são escassas.
Então, por isso que eu resolvi focar mais da metade da aula, né, nesse fato de interpretação de língua de sinais para a língua portuguesa. De língua portuguesa para a língua de sinais, como vocês já estão muito mais acostumados, Paula oferece um projeto que trabalha a prática de traduzir de Libras para português, a verbalização. Já está na minha lista, Paula. Então, de língua portuguesa para a língua de sinais, a gente tem alguns itens que eu trago aqui para vocês, que são 4. Primeiro, é o nível de registro, que a gente acabou já comentando também lá na interpretação de língua de sinais para a língua portuguesa. As escolhas lexicais, a reconstrução de períodos e os efeitos da modalidade. São esses 4 itens que vocês têm que observar na hora de fazer uma interpretação de língua portuguesa para a língua de sinais. Vamos estudar cada um deles, tá? Os níveis de registro nada são... Esse texto não está legal. Os níveis de registro são a observação quanto às escolhas dos sinais no ato interpretativo para atender às necessidades comunicacionais do surdo. Ao ouvir o texto, identifica qual público aquele texto é dirigido. Lá na interpretação de língua de sinais, a gente falou que os níveis de registro é você pensar em qual é o público que você vai ter para essa interpretação. Ah, não, meu público é criança. Então, criança, uso excessivo de classificadores. Ah, é um adolescente surdo? Já posso retirar um pouco dos classificadores e trabalhar um pouco mais na perspectiva do processo anafórico. Ah, é um surdo acadêmico. Sinais difíceis. Explicação, empilhamento de informação, comparações, metáforas. Então, o nível de registro ele vai adaptar o teu texto. Se eu der um texto para vocês e pedir vocês para interpretarem todo mundo o mesmo texto, só que com públicos diferentes, se eu der, por exemplo, para a Giane, interpreta esse texto, só que para criança. O mesmo texto, Aparecida, interpreta para um surdo acadêmico. O mesmo texto, Paula, interpreta em forma de conversa informal, bate-papo de lanchonete. Esse texto vai ter 500 interpretações diferentes. Por quê? Qual é a diferença? Eu vou estar ajustando o nível de registro desse texto. O quanto de formalidade ou de informalidade esse texto vai ter. Então, por isso que o nível de registro ele é importante. Vocês observarem na hora que forem interpretar. Qual é o público do ProLibras? Surdos acadêmicos. O público do ProLibras são surdos acadêmicos. Então, interpretação, sinais elaborados, contextos abstratos, soletração. Pessoal, soletração. Não façam igual a Mariane. Soletra o negócio direitinho. De forma que dê para o avaliador entender aquilo que tu está soletrando. Então, claro que, quando vem do ProLibras para a gente, eles fazem desse jeito, não querem nem saber. Mas, como nós estamos sendo avaliados, é interessante que vocês façam a soletração. Outra coisa, coloquem a soletração, outra dica, né? Vocês têm que ir, para quem vai fazer a prova de interpretação, com uma roupa que faça contraste com a sua pele. E uma roupa de intérprete. Vocês têm que ir vestidos de intérprete. O que acontece? Na hora que vocês forem fazer a soletração, não façam aqui. Nem aqui na frente. Façam aqui embaixo. Pegando a blusa de vocês. Sempre façam a soletração aqui. Sempre. Desse lado aqui. Por quê? Visivelmente mais agradável. Outra coisa, vocês não precisam ficar andando com soletração. Soletração é parada. É parada. Vocês não precisam correr com soletração. Soletração é feita na altura do peito, na altura do tórax, para fazer contraste da tua mão com a tua roupa. Por quê? Vocês não estão no contexto de sala de aula, que pode fazer assim. Vocês não estão no contexto de conferência, que pode ser feito desse jeito. Vocês estão no contexto de uma gravação. Isso vai ser gravado. Então, se vai ser gravado, tem que ser gravado da melhor forma possível, para que vocês tenham a melhor forma possível de avaliação. Sendo assim, façam a soletração nessa área do corpo, fazendo contraste com a camisa de vocês. Não vão com nada escrito, pelo amor de Deus, babado, renda, essas coisas assim, brincos. Isso é mais para as mulheres, né? Brincos que balancem, façam barulho. Vai com brinco curto, aquele pequeno, beleza? Cabelo. Gente, é irritante você olhar para um intérprete e ver que ele está assim toda hora.
Amarra. Amarra. Coloca uma presilha, se o cabelo é muito curto, coloca uma presilha. Se ele é muito grande, amarra. Maquiagem. Cuidado com a gente só tem mulher, né, no curso. A grande maioria é mulher. Então, eu posso falar isso. Cuidado com maquiagem, pessoal. Não vão pintadas igual um palhaço. Uma boca bem marcada, uma sombra e tal. Vocês não estão indo para um evento de luxo. Vocês não estão indo com uma divulgação para nada. Vocês estão indo para ser avaliados. Então, menos maquiagem possível. O menos de maquiagem possível. Uma coisa bem singela. Unha. Que eu tenho uma dificuldade muito grande com os intérpretes aqui, com esmalte. Né, Marisa? Esmalte, pessoal. Uma cor discreta, que não tire a atenção daquilo que você está falando. Porque lembra que quem vai avaliar isso são surdos. A Márcia acabou de entrar. Lembra que quem vai avaliar isso são os surdos. Então, se eles prestarem atenção mais no seu esmalte do que daquilo que você está sinalizando, acabou. Tu pode ser o melhor intérprete do planeta, mas a única coisa que eles observaram é que você está usando o esmalte da novela. Então, não é interessante, tá, pessoal? Tchau, Deise. Mas só acabei indo para outras linhas, né? Mas são coisas interessantes também a serem observadas. As escolhas lexicais. Evitem, pessoal, utilizar sinais muito regionalizados, aquelas gírias que a gente tem muito regionalizada. Claro que o regionalismo ele faz parte da língua de sinais. Vocês não vão ter desconto de nota por causa disso, de forma alguma. Mas não evitem utilizar sinais que são muito regionalizados. E gírias da língua de sinais. Evitem de utilizar isso. Por quê? As gírias, elas são muito mais geograficamente localizadas do que os sinais regionais. Então, os sinais regionais, eles já são conhecidos. Todo mundo já sabe que existem vários sinais para a palavra azul, que existem vários sinais para ética, 57 sinais, se não me engano, para ética. Mas as gírias, elas são muito mais regionalizadas ainda. Então, evitem utilizar. Utilizem sinais que têm a soletração rítmica, como no Rio de Janeiro o pessoal utilizou muito. O importante é você sinalizar de forma clara, com sinais executados da melhor forma possível. Então, utilizem uma letra bem redonda no ProLibras. Por mais que você não interprete desse jeito, mas tenta executar, sabe, a tua postura frente à câmera, executa os sinais de forma clara, não liga um sinal no outro, faça os sinais de forma bem pausada e tal, porque aí vocês vão executar uma língua de sinais mais performática, que vai possibilitar a vocês uma avaliação mais qualificada. Então, prestem atenção à sua postura e à forma como você está sinalizando. A estratégia de reconstrução de períodos é muito importante para a gente interpretar de língua portuguesa para a língua de sinais. Por quê? Às vezes, na língua portuguesa, a gente encontra frases que, se a gente for passar para a língua de sinais, na forma como elas foram organizadas, a gente tem um sentido contrário daquilo que a gente quer dizer. Por exemplo, vamos contextualizar, conceituar a reconstrução de períodos. Então, consiste na redivisão ou reagrupamento das orações e períodos do original da tradução. Então, é você movimentar as frases dentro do texto para que isso tenha sentido em língua de sinais. Por exemplo, somente coma após lavar as mãos. Se eu faço isso nessa ordem, o que eu disse? Olá, Márcia. A Lu chegou agora. Que bom. Por isso que nós estamos aqui hoje, Márcia, na casa do Brabo, fazendo a conferência por causa que a luz acabou. Então, pessoal, se eu faço a seguinte frase, somente coma depois de lavar as mãos. O que vocês entendem? Aquilo que a Camila falou. Pode comer. E só depois você deve lavar as mãos. Foi exatamente o que eu sinalizei. Então, só come, depois lava as mãos. Então, parece que a ordem,
o contrário daquilo que está querendo se dizer. Então, a gente precisa reestruturar essa frase, a gente precisa reconstruir os períodos. Não? A gente precisa... está assim, está uma coisa errada. A gente precisa reconstruir os períodos para que isso faça sentido na língua de sinais. Então, lava a mão, depois come. A gente precisa pegar essa parte final da frase e trazer para o início, para que faça sentido na língua de sinais. Porque se a gente segue essa mesma estrutura do português, vai ficar o contrário, vai ficar só come primeiro e depois lava a mão. Então, é bem interessante essa estratégia, porque às vezes a gente vê muitos intérpretes matando a interpretação por causa disso. E é um fato a ser observado, porque na língua portuguesa, a gente consegue fazer essa relação de causa e efeito. Na língua de sinais, a gente não consegue fazer. A gente precisa ter uma estrutura que atenda às necessidades gramaticais da língua de sinais. Parabéns, Camila, pela sua interpretação. Para algumas sentenças em língua portuguesa terem sentido em língua de sinais, necessário se faz a reconstrução da frase seguindo a ordem lógica da língua de sinais. Então, isso é bem importante, pessoal. Camila, tu não é tão ruim de interpretação de Libras-Voz, não, hein? É muito insegura. Vamos melhorar isso. Escolhas lexicais. As escolhas lexicais conforme os efeitos da modalidade. Então, os efeitos da modalidade são aqueles probleminhas tradutórios que nos atropelam durante o ato interpretativo. Tá lá o surdo fazendo lá, que não sei o que eu tenho um carro, que não sei o que, e o carro é desse jeito. Porque você adiantou aquilo que ele ia dizer. Só que quando ele chega na hora de dizer, ele fala outra coisa do que aquilo que você disse. Aí tu tem que... Não, desculpa. O carro é dessa forma. Por que isso acontece? Porque a gente está muito em cima. Por que isso acontece? Porque a gente está muito em cima da interpretação. O surdo está lá, nós estamos aqui. Ó. Simultaneamente. Não é. A língua de sinais ela precisa de um atraso de 3 a 7 segundos para funcionar. Porque senão você vai ser atropelado no discurso. Então, começou o vídeo lá do ProLibras, não comece a interpretar logo de seguida. Aguarda de 3 a 5, 7 segundos para você entender o que está sendo falado, o que está sendo dito. E acontece muito... É perigo? E acontece muito de intérpretes, o palestrante começou abriu a boca, o intérprete já vai descarregando língua de sinais. Não, escuta, contextualiza, pensa como você vai começar. Então, na hora que vocês estiverem na prova, não iniciem junto com o vídeo. Esperem de 3 a 5 a 7 segundos para começar. E não tem problema de atraso, tá? Vocês só não podem estourar o tempo máximo de 5 minutos. Isso não pode ser estourado. Mas vocês podem, porque as omissões, elas compensam esse atraso. Quando você omite as informações que são corretas para serem omitidas, você acaba que vai compensando esse tempo que você gastou para entender. Então, na hora que vocês chegarem no ProLibras, viu o surdo sinalizando, não comece a falar logo imediato. Esperem um tempo, entenda, contextualize, e depois comece a falar, porque vocês vão conseguir dar conta, e esses efeitos da modalidade não vão atropelar vocês no meio do processo, de vocês terem que refazer uma interpretação. Porque como você está muito em cima, você achou que ele ia dizer isso, mas ele falou aquilo. Então, é bem interessante isso. E acontece sempre. Então, essa era a aula de hoje. Deixo aqui para vocês algumas referências. Principalmente esse livro aqui de procedimentos técnicos da tradução, que é um livro bem interessante de vocês terem. Claro que ele não está sendo indicado pelo ProLibras, mas ele é indicado pela vida. É muito interessante. O livro Procedimentos Técnicos da Tradução, da Heloísa Barbosa. Bem interessante vocês terem. E tem esse outro material aqui também, que é Português e Libras em Diálogo, os Procedimentos Técnicos da Tradução e o Campo de Sentido, que é da professora Neiva também, que traz todos esses procedimentos. Então, pessoal, a aula de hoje era isso que eu tinha para tratar com vocês. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma... Uai! Com os vídeos que você disponibilizou, vou fazer exatamente como no exame? Ver e ouvir na segunda vez,
passar para as línguas altas. Optei por fazer assim, porque eu acredito que eu farei o mais real possível no dia. Sim, experimento, aconselho que vocês façam exatamente como vai ser lá na prova. Assistam o vídeo todo uma vez, na segunda vez, gravem a interpretação. Então, só lembrando, texto 1 e 2 estão em língua de sinais. Texto 3 e texto 4 estão em português. É para vocês escolherem. Não é para vocês gravarem os 4 textos. Ou escolhe um ou o 2 e o 3 ou o 4. Então, vocês vão fazer 2 vídeos. Na verdade, vocês vão fazer um vídeo só. Que é com 2. Um vídeo só com os 2. O que é? Se apresenta 5 minutos, interpreta Libras português 5 minutos, interpreta português e Libras 5 minutos. Tudo isso vai virar um vídeo só. E vocês postem lá na plataforma. Então, eu vou abrir um local para vocês postarem. Vocês não vão fazer a postagem lá no fórum, porque no fórum isso vai ficar confuso. Vocês vão fazer a postagem logo abaixo. Eu vou colocar um local para vocês postarem o vídeo, porque como eu vou ter que dar esse feedback para cada um, eu queria dar esse feedback individualizado. E eu só tenho condições de fazer isso se vocês efetuarem a postagem numa atividade que eu vou criar. Tá? Então, durante a semana, já vou abrir, assim que terminar a videoconferência, eu já abro esse local para vocês postarem. Vocês postem durante a semana. Vou pedir a vocês que postem, no máximo, até segunda-feira, esses vídeos. Quarta, Marisa, porque quinta e sexta, sexta-feira tem outra aula. É por isso? Não. Pessoal, vou pedir a vocês que postem o vídeo até terça-feira. Até terça, meio termo. Tá? Postem um vídeo até terça, porque eu tenho quarta e quinta para fazer essas análises e essas reflexões, esses feedbacks para vocês. Por quê? Na sexta-feira eu tenho outra aula, que é uma aula extra que eu vou dar para o pessoal de instrução, que também pediram e tal. Camila pediu, o Deise pediu, o pessoal que faz aula presencial pediu e tal, não sei o quê. Então, vou dar aula presencial, a aula extra. O site também pediu. Vou dar aula extra sobre instrução, didática e planejamento na sexta-feira. No sábado, a gente vai trabalhar cultura, comunidade e identidade surda. Pessoal, não vou prometer vocês o simulado. Por quê? Como eu sou um só, Marisa. Eu sou um só. Então, eu não tenho condições de prometer a vocês. Eu vou fazer o possível para que eu deixe um simulado para vocês durante essa semana. Mas eu não posso prometer porque, como vocês bem sabem, o fluxo de trabalho é muito grande. Ainda tenho TCC na universidade e tal. Tem outros projetos que vocês sabem que eu trabalho. Então, eu não posso prometer para vocês um simulado. Mas eu vou fazer o possível para realizar um simulado com vocês. Não sei se de 25 perguntas ou de 15, como é só um simulado, a gente ainda não sabe como vai trabalhar isso. Eu vou pedir o Saulo e o Brabo para estarem parceiros nessa atividade, para que vocês possam ter essa oportunidade de realizar um simulado e tal. Mas não posso prometer. Camila, exatamente. Adorei a iniciativa. Então tá, pessoal. Ó, então até terça-feira vocês postem o vídeo de vocês. Eu? Ah, não, é nervoso. É nervosinho aí, meu chapéu. Até terça-feira, postem o vídeo de vocês lá no nosso grupo. Não postem no fórum, por favor, não postem no fórum, porque senão não tem como dar o feedback para vocês. Vocês vão postar logo abaixo. O fórum é onde estão os vídeos. Os vídeos estão no fórum. Então, vocês vão postar logo abaixo, porque aí vocês vão postar um vídeo único da apresentação de 5 minutos, tradução, interpretação de língua de sinais de português Libras e interpretação de Libras português. Certinho? Muito obrigado a todos vocês que participaram da videoconferência, no grupo de estudos, dessa aula à distância. O pessoal que está na plataforma, Keila, Camila, Deise, Vanessa, Teres, Paula, Bárbara, Marlise, que também está aqui presencial, Jeane, Aparecida, Gelson, Márcia, todos vocês, muitíssimo obrigado. Semana ótima para vocês. Fiquem calma, não entrem em desespero, não tomem calmante. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. ProLibras não prova nada, coloca isso na cabeça de vocês, sabe? Trabalhe isso. Experimentem, como a Márcia bem sempre fala, olhar o copo meio cheio. Não olhe ele meio vazio. Observa que ele está meio cheio, vocês estão no caminho.
Vocês estão estudando para se aperfeiçoar, para chegar um dia a serem certificadas pelo exame ProLibras. Tomara que seja nesse ano que isso aconteça, vai me deixar muito feliz, né, Marisa? E, então, muitíssimo obrigado, uma boa semana de estudos para todos. A gente se vê na sexta-feira, para quem quiser assistir, vai estar disponível do mesmo jeito. E aqueles que vão fazer a prova só de interpretação, se quiserem acompanhar na sexta também, fique à vontade. E no sábado, com a nossa última aula do exame ProLibras. Um abraço forte para todas vocês. Fiquem com Deus. Até mais.